Caio e gostaria de desejar uma boa vida para todo mundo que se encontra a primeira vez nessa casa. Quem é que está chegando aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Ao final da palestra, se você quiser fazer alguns esclarecimentos, estamos aqui à disposição, tá bom? Seja muito bem-vindo à casa do Dr. Bezerra de Menezes, muito bem-vindo à casa de Jesus. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Alan Maia. Estamos aqui com o nosso irmão Alan Maia, de um tema da sua escolha, um tema livre que ele escolheu com todo carinho, e que esse tema possa falar fundo nos corações, de todos os corações aqui presentes hoje, que a gente possa ter aplicabilidade na nossa vida, né? E eu preparo aqui o livro Vinha de Luz, a lição 65, Cultiva a Paz. E se aí houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela voltará para vós. Isso está em Lucas, capítulo 10, versículo 6. Em verdade, há muitos desesperos na vida humana, mas quando se apegam voluntariosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhar intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exige que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança toma assento com a informação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe aperfeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem como intransferível conquista de cada um. Então, convido os senhores e as senhoras a fechar seus olhos e a gente possa respirar fundo nesse momento, acalmar nossos corações. A respiração é uma forma de a gente conectar com o plano superior. Nesse momento, a gente, com esse contato com o plano divino, a gente possa emanar no sentimento único, no sentimento único propósito de autoaperfeiçoamento, no sentimento de contato com o amor, aprendizado com o amor, que o Evangelho, que a Boa Nova, toque o coração de cada um aqui presente nessa noite. E que o Consolador prometido console o coração de cada um dos irmãos aqui, necessitados aflitos através das palavras do nosso irmão.
Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite. Muito obrigado pelo aprendizado, pela oportunidade. Consola o coração daqueles que estão desesperados nesse momento, estão aflitos. Que a gente possa ter uma noite de paz. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos e todas presentes. Junto com essa saudação, trocar um abraço fraterno com todos os presentes na casa, todos os frequentadores aqui do Grupo de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes. Agradecer o convite, a oportunidade de a gente aprender junto e me antecipar. O companheiro citou que me foi dada essa oportunidade, né? Tem um alívio que muito me auxilia na medida de compromissos como esse se acumulam com muita frequência na agenda, então, tanto quanto possível, a gente ter essa liberdade ajuda bastante entre os outros compromissos da vida. Não ter obrigatoriedade de assumir um tema novo, e a cada semana é novo, é muito difícil de dar conta muitas das vezes. Então, agradeço essa gentileza e flexibilidade da casa. Mas vamos lá, o tema da noite de hoje está gravando aqui, eu tenho que ficar parado, não? Porque isso é um problema. Não? Então tá bom, vou para mexer pouco. Vamos conversar na noite de hoje sobre a visão espírita, sobre a Bíblia e a integração do Espiritismo na tradição judaico-cristã. Algo que para nós, nesse complemento, é algo muito claro. Porém, entre os nossos pares, aqueles que também abraçam a tradição cristã, os espíritas não são necessariamente muito bem-vindos. Eu compartilho duas experiências que eu vivi já há muitos anos e talvez vocês tenham histórias semelhantes. Eu me lembro de uma vez estar na Taquara, isso daqui em Jacarepaguá também, cresci na Taquara e parei o carro ali num sinal desse de trânsito. E um rapaz se aproximou assim da janela e: bom dia, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Você se importa de eu ler aqui um versículo da Bíblia Sagrada para você? Não tem problema nenhum, eu recebi ele muito bem, né? Coisa que em situações dessa hora nem sempre essas abordagens as pessoas andam já naquela época, há muito tempo lá no Rio de Janeiro, bem assustado, tempo fechado, né? Então quando a gente tem uma receptividade um pouco mais amistosa, o rapaz se sentiu à vontade, como ia demorar um tanto aquele sinal a abrir, ele fazia ponto ali, já sabia disso, perguntou assim: você é cristão, meu amigo? Aí eu dizia para ele: perfeitamente, sou cristão. No que ele deu prosseguimento da conversa: e de que igreja é você? Aí eu dizia para ele: eu sou lá da casa espírita. Ele deu 2 passos para trás, né? Como é que é? Sou espírita. Você não é cristão, não. Eu sou? Não, nada desse negócio de espiritismo, macumba, umbanda, essas coisas do demônio aí, né? Tem nada de cristão nisso, não. Eu sei que não deu muito ensejo para a conversa se alongar. Eu me coloquei na minha maneira, mantive minha educação e a minha convicção, e o rapaz ficou no estranhamento. E tudo bem, você não abriu a vida, que eu continuei cristão, ele achando que eu não era, e os espíritas também não somos. Mas depois eu fui fazer uma visita a um espaço de tradição católica, onde jovens que abraçam a vocação franciscana, espaço chamado Toca de Assis, não sei se algum de vocês já ouviu falar. E era um espaço onde tinha muitas moças. E eu fui levar uma doação, isso já se perde no passado, minha memória já não me empresta mais o detalhe de qual era o objeto que eu tinha ido até esse espaço levar para essas irmãs
franciscanas, clarissas, enfim, mas membro da Toca de Assis. E chegando lá, uma dessas moças, com as vestes tradicionais, também veio me abordar, entreguei a doação, e ela muito calorosa, muito educada, e papo vai, papo vem. De que paróquia que você vem? Aí eu vejo, eu venho da casa espírita, ela dá 3, 4 passos lá atrás, e dessa vez não tinha um sinal para abrir, né? Para eu ter que ir embora, eu já estava abrindo o espaço dela também, então tinha que ser mais cauteloso. E aí ela ficou assim, ela demorou uns 10 segundos para responder qualquer coisa. Você acha que ela ficou com a cabeça assim, maquinando, meu Deus do céu, o que eu respondo para esse rapaz? Aí na hora que ela destravou, ela teve uma resposta tão curiosa, que ela virou-se para mim e me perguntou assim: vocês não sentem falta de Jesus, não? Vocês não sentem falta de Jesus? Aí lá fui eu, né? Não, de forma alguma. Ao contrário, né? Nós espíritas temos em Jesus a maior referência, né? Não entrei na questão doutrinária do espírito mais evoluído, governador do planeta, etc. Estudamos os evangelhos de Jesus, nos empenhamos em praticar, né, todos os seus ensinamentos. Nós espíritas somos, né, uma filosofia, uma doutrina, uma religião, onde somos também herdeiros, ou pelo menos assim nos colocamos, da tradição judaico-cristã. E eu trago esses dois exemplos, essas duas histórias, e como eu disse, talvez alguns de vocês também vivam, às vezes dentro da própria família, esse tipo de resistência, né, esse tipo de crítica. Brasil, né, o nosso país, que é um país de formação histórica cristã, fundamentalmente católica, romana, né, e que das décadas mais recentes há uma transformação bastante importante e um tanto quanto acelerada, né, dessas vertentes do cristianismo, um crescimento, né, das correntes protestantes, notadamente daquelas de recorte pentecostal, ou chamado neopentecostal. Então, hoje em dia no Brasil já se coloca pelo menos aí na casa dos 30% ou algo a mais, e os números mais recentes podem ter algum grau de imprecisão, mas é alguma coisa dessa ordem aí do crescimento das matrizes, né, enfim, da vertente protestante e dessas mais diversas denominações. E pois bem, a base dessa distinção, né, da onde é que vem esse negócio, afinal de contas, é cristão ou não é cristão, nós espíritas? A Bíblia, também chamada, e mais adequadamente chamada por determinados grupos, da Bíblia Sagrada. E qual é a ideia, né, dessa sacralidade por trás dessa obra? Pelo menos duas dimensões. Uma leitura mais fundamentalista, mais raiz, vamos dizer assim, né, em termo popular dos nossos tempos. O sagrado é tudo aquilo que advém do divino, aquilo que tem a presença, a participação de Deus, a bênção de Deus, a atuação, a escolha, a presença da divindade naquela obra na Bíblia torna sagrada. Para alguns, conforme dizendo, mais fundamentalistas, mais raiz, mais fiéis, a Bíblia Sagrada é a obra do próprio Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não, mas foram homens que escreveram, não importa. É a palavra de Deus. É Deus que está ali presente, se manifestando do primeiro ao último livro, da primeira à última palavra. É a palavra de Deus. No
no outro sentido mais amplo e um pouco mais flexível, se pressupõe que essa sacralidade se não é Deus em si, mas é uma obra de homens inspirados por Deus. Então Deus se faz ali presente, a sua vontade, os seus ensinamentos, Deus se revela através dessas palavras, mas se entende e se respeita que essa obra, esses ensinamentos, enfim, tem um filtro humano. Pessoas inspiradas, seres especiais, com uma conexão com o poder, do nosso ponto de vista espírita, grandes médiuns, que foram capazes de captar esse conjunto de ensinamentos, as leis, enfim, colocaram no papel, e essas informações de alguma forma são representativas da vontade dos ensinamentos de Deus, ou seja, uma sacralidade de segunda mão, ou seja, tem uma etapa, tem uma intermediação. E a adoção da Bíblia como base dos ensinamentos e da doutrina, da teologia desta religião seria um fator distintivo do quanto que este conjunto de ensinamentos, esse agrupamento, essa assembleia, essa tradição religiosa, filosófica, etc., seria mais ou menos fiel, mais ou menos legítima, pertencente e herdeira dessa tradição. E aí, essa conversa dá pano para manga. Vamos resgatar as origens da Bíblia. Bíblia quer dizer livro. Quando a gente quer consultar um livro, e hoje em dia cada vez menos, né, porque o celular faz esse papel para grande parte de nós, mas tradicionalmente na escola, né, uma universidade, uma instituição de ensino, quando nós vamos procurar um livro, qual é o ambiente que a gente se dirige para buscar o livro? Biblioteca. Exatamente, a gente vai para uma biblioteca. Então essa raiz essa da palavra biblioteca, Bíblia, a gente já percebe que é a mesma. E não tem assim uma certeza absoluta e indiscutível, mas segundo, né, temos essas referências, a origem da palavra ela vem de um porto situado na região do Mediterrâneo ao sul da Europa, onde aportavam as embarcações vindas do norte da África, do Egito, por exemplo, trazendo os papiros, os papéis, né? Já teve escrita na pedra, no couro de animal, etc., mas com o avanço da tecnologia, a referência mais antiga daquilo que se aproxima ao papel que a gente usa hoje em dia eram chamados papiros. E esse material ele vinha da África para a Europa e desembarcava no porto de Biblos. Se os papéis que fazem os livros chegam ao Biblos, o que vem de lá é Bíblia, é o livro, é o papel que faz o livro. Então a palavra Bíblia nada mais, nada menos quer dizer do que o livro. E é o livro sagrado para algumas dessas tradições. E ela é uma antologia, é uma coleção de textos, poesias, textos históricos, os mais diversos estilos, que tem ali uma narração de um determinado povo, dos seus acontecimentos, da sua história, da sua espiritualidade. Tem ali a fala dos ditos profetas, né? Aquelas figuras que se destacavam por essa sensibilidade exacerbada ou por um sentido moral mais elaborado que servia de referência para os demais da sua comunidade. E esses escritos foram sendo como que colecionados. E os primeiros escritos, os primeiros livros da Bíblia, eles remontam a aproximadamente 1200 anos antes de Cristo.
Só que eles estavam como que soltos. Mas a origem dos primeiros registros lá do Antigo Testamento ou do Velho Testamento, aquelas histórias, aquelas narrativas, elas se situam aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo. Porém, a primeira vez que se reúne esses diferentes textos, esses diferentes livros, para formar uma coleção, uma primeira antologia, um primeiro arranjo, vem 7 séculos depois, 500 anos antes de Cristo, que é precisamente aquilo que se chama Torá, ou Pentateuco, que não é o de Kardec, né? Mas ainda das tradições do judaísmo. A Torá, que quer dizer a lei, ou seja, o povo judeu reuniu esses textos, esses ensinamentos, essas profecias, etc., juntou lá em um livro, uma coleção. Então seria a primeira elaboração de uma obra unificando esses textos. E com o passar dos séculos, outros tantos foram lhe sendo acrescidos, até formar aquilo que hoje a gente convenciona como chamado Velho ou Antigo Testamento. Pois bem, vem Jesus. E a partir do advento dos ensinamentos do Mestre, através dos seus evangelhos, acho que morreu. Será que é bateria? Com o advento dos evangelhos de Jesus, né, que nós conhecemos como os 4 evangelhos, chamados evangelhos canônicos, depois vamos discutir rapidamente isso. Aquela elaboração anteriormente existente, ela se alarga, porque tem 4 grandes conjuntos, ou 4 grandes livros, enfim, que se somam ao Antigo Testamento para formar o chamado Novo Testamento, que são os 4 evangelhos, os atos dos apóstolos, os registros que se fazem da vida, né, dos apóstolos de Cristo, as cartas ou epístolas, que eram aquelas cartas que eles escreviam, mandavam de um para o outro, animando, ensinando, etc. E por fim, o último dos livros da Bíblia, que é o Apocalipse, né? O livro da grande revelação do apóstolo João. Então entram esses 4 livros, ou essas 4 grandes coleções, na formação do chamado Novo Testamento, e assim se forma aquilo que hoje a gente convenciona como a Bíblia, ou para outros, a Bíblia Sagrada. E é curioso dizer que a gente fala da Bíblia, mas na verdade são as Bíblias. Porque não existe uma única elaboração, uma organização que valha para todas as tradições cristãs. Vou trazer aqui uns números apenas a título de curiosidade. A Igreja Católica Romana, a Bíblia tem 73 livros. Para a maioria das denominações protestantes, maioria, porque podem ter outros, são 66 livros. E aquela que é conhecida como mais ampla de todos, que é da Igreja Ortodoxa Etíope, que são 81 livros. Ou seja, não existe apenas uma Bíblia, existem diversas Bíblias. Outra coisa, falando, por exemplo, dessa amplitude, nós, e aí é um consenso, quando falamos do Novo Testamento, trabalhamos basicamente sobre 4 evangelhos, que são chamados evangelhos canônicos. Cânon ou cânone quer dizer regra. Regra. Então a regra, a oficialidade, o modelo que se preconiza é este, pautado nestes 4 evangelhos, que são de Mateus, de João, de Marcos e de Lucas. Curiosamente, vale dizer que desses 4, só 2 conheceram Jesus: Mateus e João, que foram seus discípulos. Lucas e Marcos vieram depois, não conviveram com o
Mestre, foram discípulos dos discípulos de Jesus. Ou seja, não foram sequer testemunhas oculares, são relatos, né? Que um vai ouvindo que fala para o outro, que fala para o outro. Os textos ditos, né, originais e que compõem a estabeleceram lá os critérios e, desde o final do século IV, por algo estudado, planejado, definido pelas lideranças, os bispos da Igreja Romana, se definiu que o cânone, ou seja, a oficialidade dos evangelhos, se contém ou se restringe a esses quatro: Mateus, João, Lucas e Marcos. E os textos apócrifos são tantos oriundos daquela época que diz que só no Novo Testamento tem para mais de 60. Não necessariamente no formato de evangelhos, registros mais amplos, registros diversos de outros autores que relatavam situações, que resgatavam outros mártires, profetas, etc., do cristianismo nascente, outras cartas que foram também trocadas entre eles, mas temos essa restrição aí já há cerca de 1.600 para 1.700 anos, que a tradição cristã se baseia apenas nesses 4 evangelhos. E para o espiritismo? A visão espírita da Bíblia, que foi o que a gente comentou no começo da nossa conversa. Eu tenho aplicado. A visão espírita da Bíblia. Bom, primeiro de tudo, resgatando aquela ideia lá da sacralidade. Nós, espíritas, entendemos que a Bíblia é uma obra, é um livro fundamental, um repositório privilegiadíssimo das chamadas grandes verdades. Porém, não é obra divina naquele sentido purista de que veio Deus. Não, tem o filtro humano, o que para nós espíritas é muito fácil de entender quando a gente parte do princípio, né, da mediunidade, da prática mediúnica, onde todos nós, homens, mulheres, seres encarnados, temos mais ou menos essa habilidade, essa capacidade de conectar, de sintonizar com as altas esferas, como o concurso mais largo, mais estreito das grandes inteligências do universo. Os governadores, não apenas o governador, mas os ministros, né, toda a pleiade de espíritos superiores que governam o nosso planeta, e a partir da capacidade de captar, ouvir e transmitir para o mundo esses ensinamentos, essa sabedoria, ao longo da nossa história, e dentro dessa tradição, desses povos, principalmente o povo judeu, lembrando que Jesus era judeu, cumpriu com as tradições, cumpriu com as profecias, ali relativamente circunscrito numa determinada parte do mundo, ali no sul da Europa, ali onde hoje a gente chama o Oriente Médio, o norte da África, aquele povo, aquela tradição, aquela história, aquela cultura, aquela religiosidade, através de figuras de homens, sobretudo homens naquele tempo, né, com esse nível de sensibilidade, com essa capacidade mediúnica, espiritual, foram captando esses ensinamentos de origem de inspiração divina ou de espíritos de seres superiores e o colocam no papel, nas tradições orais, nos registros, e encontraram maneiras de chegar ao nosso tempo. Ou seja, não é propriamente a palavra de Deus nessa visão
literal e fundamentalista, até porque, se fizéssemos essa leitura, existem inúmeras contradições entre diferentes livros, relatos. Se formos apenas fazer um recorte simples entre o que diz o Velho Testamento e o que diz o Novo Testamento, a própria figura de Deus é absolutamente discrepante. No Velho Testamento, aquele Deus dos exércitos, o Deus que escolhe, elege e salva alguns pela bênção, pela preferência, pela consanguinidade, e relega outros ao inferno, à perdição, com um tratamento de inimigos, como se fosse de uma categoria inferior. Isso está lá no Velho Testamento. No Novo Testamento é o Deus de Jesus, que é o Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, um Deus que inclui e abraça a todos indistintamente, que a tudo perdoa. Jesus se referia a ele como papai, papaizinho, Abba, no aramaico. Abba, papai. Não é pai numa inflexão da autoridade paterna, mas é papai numa inflexão doce e terna, como um filho carinhoso se dirige ao seu pai, ao seu papai. É muito diferente. São duas expressões quase que diametralmente opostas e poderíamos avançar em inúmeros outros exemplos. Pois que a Bíblia, da forma como a conhecemos, ela tem um concurso humano, com os nossos defeitos, com as nossas falhas. Falei que entre os evangelistas, dois deles nem conheceram Jesus, mas tratam da narrativa como se fosse, na mais das vezes, uma observação direta, ocular, testemunhas que não foram. Até por isso lá aquela divisão, aquela escolha, quais são os evangelhos oficiais, quais são os canônicos e os então de fora chamados apócrifos. Qual que é a diferença? Por que dessas distinções? É uma obra humana, tem a marca dos homens, os preconceitos dos homens, a visão dos homens, porém de inspiração divina. E Kardec, a seu turno, quando faz todo o esforço da codificação espírita, segundo temos o entendimento sob a liderança e a inspiração do Espírito de verdade, que para muitos é ali uma espécie de um pseudônimo do próprio Mestre Jesus, a conduzir esse processo de novas revelações, de novos ensinamentos. Ele faz um cuidado, um recorte sobre os textos dos evangelhos. Aí estamos falando da segunda obra, do Pentateuco de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele não abarca o conjunto das informações da Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, as cartas, se atém basicamente aos textos, às passagens dos evangelhos, e desde os 4 evangelhos oficiais, os 4 evangelhos canônicos, e destaca determinados trechos para construir todo o corpo da ética, da moral, do comportamento e da conduta que nos é sugerida para que possamos, na nossa vez, a nosso turno, reproduzir uma conduta de vida que espelhe os valores morais do Cristo. E aí vai dizer, não sei quem é que tem bom francês aqui entre os presentes, mas eu fiquei ensaiando antes de chegar aqui. Alguém fala francês aqui? Não, James. Está tímida ali, gente. Você me dá uma... Você disse eu estou bem, não vou não, tá? L'explication des maximes morales de Cristo. 8 e meio. Obrigado, você é muito generoso. No subtítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no original francês, está escrito isso aqui: L'explication des maximes morales de Cristo. Ou no nosso bom português, a explicação das máximas
morais de Cristo. A explicação das máximas morais de Cristo. Foi o recorte que Kardec fez. E ele dizia, nesse seu esforço de fidelidade, e aí vale dizer, ele também, como homem histórico, era filho de uma família católica tradicional de Lyon, uma cidade importantíssima a seu tempo e nos séculos recentes do catolicismo europeu. Herdeiro, portanto, dessas tradições, dessas convicções, num continente que historicamente passou por inúmeros conflitos e barbaridades, nas disputas e das lutas de caráter religioso, da Inquisição aos embates da Reforma. Diziam à época os seus detratores, né? Aí, está botando aí Jesus no meio só para ficar palatável aos ouvidos da população. Pareceu alguma coisa muito exótica. Pois bem, entendo a crítica dos detratores, assim como eu entendo perfeitamente a escolha ou a estratégia, a orientação recebida, pois fato é que entre as mais diversas orientações, registros históricos, culturais, que extrapolam inclusive essa dimensão ética, moral ou espiritual do texto, o que tem de fundamental? Qual a diferença que faz para nós, homens e mulheres do século XXI, na terceira década do século XXI, no Rio de Janeiro, no Brasil, discutirmos qual eram os hábitos de vestimenta da população judaica lá na Palestina, hoje Israel, de 3.000 anos atrás? Qual a relevância que isso tem no seu sentido profundo? Na busca da explicação e do entendimento do sentido da vida, do que nós fazemos, como é que nós devemos agir, como é que nós devemos tratar diante de determinadas situações, qual é o caminho mais indicado? O que nos liga a Deus, o que nos leva a um sentido de transcendência? As máximas morais do Cristo, a explicação das máximas morais do Cristo. Dizia Kardec sobre essa busca ou essa referência nos fundamentos bíblicos: não há nenhum antigo sistema filosófico, isso está em O Livro dos Espíritos, questão 628, não há nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram os germes, as sementes das grandes verdades. Não deixeis de tirar temas de estudos destes materiais. São eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Assim como Herculano Pires, o grande filósofo espírita, que tem um livro inteiro dedicado a esse tema, dizia o seguinte: os textos sagrados das grandes religiões, como a Bíblia, os sistemas de antigos filósofos, as doutrinas de velhas ordens ocultas ou esotéricas, todos encerram grandes verdades. E que grandes verdades são essas? Aquelas perguntas que o ser humano se faz desde que o mundo é mundo, em todos os polos, nos quatro cantos do planeta, desde o princípio dos tempos. Quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? O que eu faço aqui nesse mundo? Qual é o sentido da vida? A vida após a vida? A capacidade de responder, de esclarecer e de orientar o ser humano num caminho seguro, no entendimento mais profundo e mais completo possível sobre essas grandes questões, é o papel
ou deveria ser, das religiões, das filosofias, das grandes tradições humanas. Kardec organiza esse processo de conhecimento ou de revelação das grandes verdades, esse seria o termo mais apropriado, também didaticamente, ele como professor coloca esse didatismo em todas as etapas do seu esforço, em 3 grandes momentos, justamente seguindo o passo a passo dessas tradições. Lá atrás, no judaísmo, na figura de Moisés, o Decálogo e todas essas origens das tradições do seu povo, contidas no Velho Testamento. Estaria ali o conjunto dos ensinamentos iniciais, originais, compatíveis com a capacidade de entendimento e com a necessidade do seu povo, da sua época, do seu contexto local, territorial e histórico. Seria a primeira revelação, uma primeira etapa do conhecimento das grandes verdades para a humanidade terrena. Damos um salto, chegamos ao segundo momento, a segunda revelação, através de Jesus, seu conjunto de ensinamentos, sua história, sua jornada, narradas no Evangelho, ou nos Evangelhos, o conjunto de tudo aquilo que está contido no Novo Testamento. É a segunda etapa ou a segunda revelação. Damos um outro salto no tempo e aí chegamos à França, ao coração da Europa, século XIX. Kardec, seu esforço de codificação e interação com os espíritos superiores, capitaneados pelo Espírito de verdade, trazendo esse conjunto de novos ensinamentos, de novas informações que dão corpo à doutrina espírita ou à doutrina dos espíritos. E este empreendimento conforma a terceira etapa, a terceira revelação. Tínhamos lá atrás o Velho Testamento, o Novo Testamento é como se agora fosse o super Novo Testamento. O novíssimo Testamento, para usar a nomenclatura, que desdobra cada uma dessas etapas. É muito curioso, e acho que aí vale até um exercício de humildade que eu convido a todos vocês que compartilham do pensamento, do conhecimento, da convicção, da fé espírita junto conosco, a também alargarmos essa leitura. Porque a rigor, as grandes bases espíritas, realmente uma novidade. A ideia da reencarnação, que é um ponto distintivo central entre nós espíritas e essas outras tradições cristãs que não acreditam, não abraçam a ideia da multiplicidade das vidas, mas que a unicidade, a vida é uma só, foi bem, vai para o céu, não foi bem, vai para o inferno, ou se foi mais ou menos, vai para o purgatório. Tinha um limbo, mas o limbo acabou. Vocês não sabem, tem umas décadas já que o limbo acabou, graças a Deus. A ideia da reencarnação, por exemplo, ela é absolutamente milenar, se nós formos buscar a referência do Oriente. A ideia do karma, que se associa para nós aos princípios e à lei de causa e efeito, de igual maneira. A gente planta aquilo que a gente colhe, até a sabedoria popular sabe disso, não é nem um dito propriamente espiritual, existencial, sagrado, também está presente em diversas tradições humanas há milênios. A mediunidade, idem. Essa capacidade humana de interagir, de se conectar, de acessar as inteligências, conteúdos, informações
usar o termo de uma forma deliberada, justamente para alargar a nossa leitura, o nosso entendimento, outras dimensões de vida também fazem parte da humanidade há milênios. Então, nós, até quando dizemos que nós é a terceira revelação, tá bom, talvez para o mundo ocidental, talvez para a tradição judaico-cristã, mundo ocidental. Mas quando nós ampliamos a leitura de uma forma mais generosa e coerente, é inegável que a doutrina espírita se soma ou contribui com essa linhagem, mas não se restringe a ela. E o que de mais importante, e agora encerrando a conversa da nossa noite, honestamente, não é importante. Não é. É cristão ou não é cristão? Sim, claro que sim. No sentido de que somos seguidores do Cristo. Temos na figura do Cristo não aquele Salvador que na cruz o seu sangue, mas aquele que nos fez como exemplo, como aquele que nos deixa por herança o código de conduta moral. Ele é a nossa referência, ele é o nosso modelo e guia. Cristãos, a partir deste entendimento, mas capazes de fazer uma leitura muito mais sábia do acúmulo dos conhecimentos humanos de mais diversas origens, e que ao reuni-los num sentido de completude e coerência, e aí me perdoe, sem igual. Sem igual. E aí me perdoe, quem não está junto com a gente, quem pensa diferente, com todo respeito, mas não existe, falo da condição do curioso pesquisador, mas não existe nenhum código da humanidade que seja tão completo, tão profundo, a reunir essas informações, essas revelações que compõem essas grandes verdades. Não há. Jesus como modelo e guia, e todos esses outros parâmetros, todas essas referências, a nos darem sentido e explicação de quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que fazemos aqui na Terra hoje, qual é o sentido da vida, se há vida depois da vida. A doutrina espírita responde a tudo isso, e com uma qualidade, com uma profundidade, com prática, no dia a dia, principalmente naqueles momentos mais árduos, mais cruentos, onde somos de fato desafiados ou convidados ao testemunho. Mas não somente isso, que esse conjunto de informações e de ensinamentos também nos permite uma compreensão mais madura sobre a vida. Diante de todos os acontecimentos, a alegria não vai ser mais tão alegre, daquela coisa boba, empolgada. Assim como a tristeza também não precisa nos mergulhar na depressão e no desespero, porque sabemos que a vida... Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Poderia começar de outra forma que não agradecendo pela oportunidade. Todos nós aqui presentes possamos ter em conta a grande oportunidade que nos foi ofertada nessa noite de hoje. Através dessa casa de amor e de luz, casa de Doutor Miséria Juliette, seu trabalho fiel, que a gente possa reequilibrar nossas energias essa semana, que a gente possa repensar nos nossos atos, repensar nossa vida, que o Consolador prometido caia de fundo das nossas aflições, que hoje, a partir do momento que a gente sai por esse portão, que a gente possa ter certeza que nós somos espíritos imortais, não só na consolação que isso nos traz, mas também para toda a responsabilidade que advém dessa sabedoria, que nós possamos agir em cada ano da nossa vida como espíritos imortais. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, espiritualidade amiga, que a gente leve nosso pensamento de amor a todos os nossos parentes, todos aqueles aflitos,